Meus caros amigos, estou de volta com mais um vídeo de Watashi no Shiwawase, mas dessa vez para falar sobre alguns personagens da obra, e no caso aquele eixo do mal, os vilões da história. E eu vou abordar a Kaya, o Tatsuishi, que é o pai do Koji, e o próprio Saimori, o pai da Miu. E eu vou te dizer que eu acho os vilões a pior parte da obra. Se eu fosse fazer uma crítica, ou a maior crítica ao Watashi, com certeza seria com relação aos vilões. Porque assim, todos os vilões no fundo, eles são mais ou menos a mesma coisa, ou têm o mesmo perfil de vilão. Porque assim, eu pessoalmente divido os vilões em três grandes grupos, três perfis distintos, que é baseado na emoção ou no sentimento que o autor, o escritor da obra quer te passar, certo? Porque quando ele cria um vilão, alguém cria um vilão, ele quer te passar alguma coisa com esse vilão. Alguma emoção, algum sentimento, alguma coisa. E dividindo esses grupos, você consegue encaixar muito bem praticamente todos os vilões. Então assim, só para vocês saberem, os três grupos de vilões que eu falo que existem, e vocês vão ver quais são, e vão poder dizer qual grupo desses que todos os vilões de Watashi se encaixam, beleza? Assim, são três grupos. O primeiro grupo é aquele tipo de vilão que causa alguma afeição a você, que você consegue sentir até um pouco de empatia ou pena por ele, porque normalmente ele tem alguma coisa, tem algum ponto nele que não é tão errado assim. Então ele é um cara, na verdade, que é quase um anti-herói, é quase alguém que fica entre o bem e o mal, embora sim possa ser mal. O segundo tipo de vilão é aquele que te dá medo. É aquele cara extremamente cruel, mas extremamente capaz. Então ele te dá muito medo. E o terceiro grupo é aquele tipo de vilão que só te dá repulsa. A única sensação que ele te dá é de raiva, você não gosta dele e tudo que você quer é ver ele se ferrar, certo? Então por aí, eu acho que a maioria das pessoas já está entendendo em qual grupo que todos os vilões de Watashi acabam se encaixando, certo? Se vocês não perceberam ainda, eu vou explicar isso melhor porque eu vou detalhar esses três tipos de vilões antes de começar a falar da Kaya e das demais. E para começar, eu vou falar daquele grupo de vilões no qual você tem algum afeto, você se afeiçoa por ele. E normalmente é aquele vilão que já sofreu muito no passado, certo? Por exemplo, tem um anime chamado Elfen Lied, que tem uma menina que ela nem é vilã da história em si, mas às vezes ela se comporta como uma vilã. Mas você consegue se afeiçoar a ela. Porque assim, ela não é humana, ela é de uma raça diferente, então sofreu tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Sabe, a vida dela foi um inferno e pior inclusive do que a da Miu, porque ela chegou a passar por laboratório para ser feita de cobaia, entre várias outras coisas. E assim, a galera era tão ruim com ela, mas tão ruim com ela, que tiravam tudo que ela tinha. Até mesmo quando ela tinha um animalzinho, tipo um cachorrinho, as pessoas lá e matavam na frente dela. Tipo, só pra ver o monstro, aquela pessoa estranha, sofrer. E aí, no meio da história, uma hora ela resolve revidar. Ela fala, não, chega, e revida. E já que ela é muito forte, ela faz um estrago nos caras e percebe que a agressão cessou. Então ela começa a pensar assim, olha, tem certos tipos de pessoa que não tem como ter diálogo. Tem certos tipos de pessoa que eu preciso mostrar força. E ela até fala o seguinte, quando você acha alguém muito miserável, você precisa ser mais miserável do que ele para que ele pare. Então você entende, ela sofreu horrores, passou por uma situação muito difícil e pela experiência dela, só a violência resolveu o problema dela. Então você meio que fala, caraca, é uma conclusão que a maioria das pessoas teriam na situação dela. Ela é uma vilã, de certa forma, ou às vezes é uma vilã, você não concorda com o que ela faz, mas você entende que naquela realidade, no mundo que ela viveu, não teria como ser muito diferente, então você fica, coitada, né? Também tem outro grupo de vilão que você consegue se afeiçoar, que é aquele que acha que os fins justificam os meios. Então ele acha, olha, eu quero uma coisa legal. Às vezes o vilão realmente quer um mundo melhor, quer uma coisa boa, mas para chegar a esse objetivo, ele age igual um vilão. Então, às vezes, ele vai passar por cima de muita gente, ele vai fazer o escarcéu para conseguir o que ele quer. E aí você consegue falar, olha, esse cara não é de todo mal. Ele tem uma forma de fazer as coisas meio duvidosa, mas a intenção no final não é ruim. Então você consegue se afeiçoar a esse vilão. É aquele tipo de vilão que você ama odiar, você entende? Que você realmente vê humanidade nele. Que você vê coisas que pessoas ao seu redor pensam. Quantas pessoas não têm esse pensamento maquiavélico de que os fins justificam os meios? Cara, é muito comum. Você pode falar
com várias pessoas ao seu redor, muitas vão falar assim, olha, dependendo da coisa, sim, eu faço coisas antiéticas pra garantir um futuro ou uma situação melhor daqui a um tempo, pra mim ou pros outros. Cara, tem muita gente que concorda com isso. Então, esses vilões, porque assim, quem é maquiavélico assim se encaixa ou como anti-herói ou como vilão. Esse tipo de pessoa existe aos montes, e é uma coisa muito humana a se dizer. E agora, indo para um segundo tipo de vilão, nós temos aquele tipo que te passa medo. A intenção dele é ser assustador, é tipo aquele vilão de filme de terror, certo? Que você, quando ele aparece, fica, nossa, vai dar errado, vai dar merda, alguém vai se ferrar, meu Deus. E você consegue ver esses vilões logo de cara. Você bate um olho nesses vilões que tem tendência a te dar medo, e você já vê que é essa a intenção. Eu vou colocar aqui na tela, no caso o editor vai colocar aqui na tela, alguns vilões, ou às vezes nem são vilões, mas que o objetivo deles é passar algum certo medo. Fica vendo, olha essa imagem, esse é o Naraki. A aparência dele já diz muita coisa. Agora vamos para a Yumeko. E também, olha a Yuno Gasai, mesmo uma garotinha nova com cabelo rosa pode parecer assustadora. Ou também o Ayano Koji. Muitos desses personagens nem são vilões, alguns deles são até o protagonista da obra. Mas você percebe que eles têm uma imponência, eles têm um clima, eles te passam uma emoção? E a mesma coisa com os vilões. Muitos vilões têm como objetivo te dar medo, te deixar assustado de alguma forma. E o terceiro grupo que temos é aquele que você só tem repulsa, aquele tipo de vilão que você só detesta. Normalmente esses vilões são muito caricatos e eles são apenas um depósito de todos os defeitos, todos os pecados, tudo de ruim que o ser humano pode ter. O autor sai jogando nele como se ele fosse uma lata de lixo. E bota, o cara tem que ser nervoso, o cara tem que ser egoísta, o cara tem que ser invejoso, e vai jogando todas as características ridículas possíveis no mesmo cara. E é aí que se encaixa normalmente os vilões de Watashi. Porque normalmente você não consegue nem visualizar muito bem o lado dos vilões. É como se eles fossem maus por serem maus, assim, tipo... tudo bem, eles dão uma justificativa meio... que eu vou falar quando eu falar de cada um dos vilões. Uma justificativa meio mais ou menos. Olha, aconteceu isso com ele e tal. Mas você não consegue realmente enxergar nada que não seja maldade neles durante a obra. Então fica aquele vilãozinho meio caricato e exagerado. E para começar a mostrar isso, eu vou falar logo do primeiro vilão de Watashi que eu quero falar, que é a Kaya. A Kaya é uma personagem extremamente superficial e caricata. Se você for ver a única motivação dela, o que guia todas as ações dela, é uma forma, a educação que ela teve da mãe dela, que é muito bem explicada no mangá. Porque no mangá eles mostram muito bem como que a madrasta da Miu e a mãe da Kaya ensinava ela. Ela falava o seguinte, você não pode ser igual ou inferior a Miu em nenhum aspecto. Você é minha filha, a filha legítima, e você tem que ser melhor do que ela em tudo. Então, visto que ela ainda teve uma criação meio mimada, é normal, é até natural que uma pessoa mimada e com esse tipo de educação, que joga ela contra a irmã, que essa pessoa se torne uma pessoa ruim. Isso é até natural, é uma educação muito ruim e o ser humano reage a estímulo e ela não iria ficar realmente uma pessoa das melhores. Porém, a única camada de profundidade nela é isso. Fora isso, acabou. É como se ela fosse só realmente um depósito de todas os defeitos que você consegue imaginar no ser humano, sabe? E eu não acredito que as pessoas em essência sejam assim. As pessoas às vezes podem ter comportamentos malignos, uma criação errada, mas eu não vejo uma pessoa levantando de manhã e falando, eu vou ser a pior pessoa que eu conseguir. Eu só quero causar a destruição e o mal. Sabe, as pessoas normalmente são mais profundas do que isso. Ela tem várias camadas, ela teve vários aprendizados, ela é uma soma de experiências e conclusões próprias, certo? Então assim, todo mundo tem suas qualidades e seus defeitos, né? Se eu for pegar o pior cara do mundo, pensa num cara que você acha que foi o pior ser da humanidade. Provavelmente, se você for falar com algumas pessoas, algum grupo de pessoas que estavam com ele na época, alguns vão gostar dele, certo? Tipo assim, a pessoa não é tão preta no branco, igual a Kaya mostra ser. E assim, eu sei que no decorrer da obra, provavelmente vão dando alguns aspectos mais moderados e humanos para ela. Bom, pelo menos eu espero. E aí também entraria em outro erro, porque mesmo as pessoas mais vilanescas, mais más, elas não demonstram tantos defeitos de forma tão caricata e exagerada,
certo? Que ela exagera muito nas atitudes vilanescas dela. E o que fica ainda mais caricato, e isso é, como eu falei, é tudo com o objetivo de te causar repulsa. Porque ela poderia ser meio mimada, ser invejosa, só que de uma forma mais humana, mais normal. O caso dela é tudo exagerado à milésima potência pra te deixar angustiado. Porque qual que é o objetivo dela e de todos os vilões que eu vou falar aqui, que são o de Watashi? É eles serem aqueles vilões que ficam querendo fazer o mal o tempo inteiro, que você vai ficando angustiado, você fica querendo ver eles se ferrarem. Aí quando eles se ferram, eles sempre se ferram no final, você vê eles putos, xingando, dando um chilique, e você fica feliz. É essa a dinâmica que o autor tá colocando. Então ele faz alguém pra você odiar, aí ele faz esse cara perder no final, ou se dá mal, o plano dele ser frustrado, e você fica feliz. Cara, tudo bem ter um vilão assim, mas eu acho que ter praticamente toda a galeria de vilões que atualmente foi apresentado desse jeito é meio complicado. E aí entra o segundo vilão que eu quero falar, que é o Tatsuishi, que é o pai do Koji. Que muita gente pode falar, ah, mas ele não é igual a Kaia, ele não é o mesmo tipo. E ele é o mesmo tipo sim, ele só não é tão caricato, certo? Ele até tem alguma inteligênciazinha, ele não é tão infantil igual a Kaia, mas ele não é nada inteligente não, porque o plano dele de sequestrar a Mil depois que já estava na casa do Kudo, etc, é um plano um tanto burro. Ele, cara, no tempo que ele conhece a Mil e o tempo que ele já queria arrumar esse casamento, dava para ele ter resolvido esse problema muito mais fácil se ele fosse inteligente. O cara, na verdade, é bem limitado. E também ele não é um cara que passa lá grande medo. Ai, mas ele venceu o Koji. É o Koji, cara. O cara... É melhor nem falar, mas tipo assim, o cara não é um exemplo de poder e nada. Então assim, mesmo Tatsuishi é um vilão, é um cara meio... É um vilão, um cara totalmente maligno, totalmente mau caráter, né? Tá, não digo totalmente, mas é muito mau caráter. Mas ele não passa medo. E ele também não é uma pessoa que você se afeiçoa por ele. E também é um pouco raso, porque a motivação dele é mais básica em todo filme e série de época. Família. Né, faz tudo por família. É o vilão básico de qualquer série que tenha essa pegada de época, de, sei lá, medieval, ou até mesmo era moderna, né? Então assim, é um vilão mais ou menos no mesmo perfil. E o outro vilão que temos hoje em dia é o próprio pai da Mil, o Saimori. Ele, teoricamente, é o pior dos vilões. Eu vejo ele como o pior de todos, porque se for ver tudo que a Mil sofreu até hoje, todos os traumas que ela tem, toda a miséria que ela passou é por culpa dele, certo? Ah, o Tatsuishi impediu também que o Koji ajudasse ela, etc. Ele tem lá a responsabilidade dele. Mas ele não é pai da Mil. Ele não tem nenhuma responsabilidade clara com ela. Quem tem é o Saimori, o pai dela, né? Que pra mim é o pior vilão, porque é um cara realmente bem frio, bem bizarro. E naquele episódio que ele fala que só se ele fosse de uma família medíocre que ele amaria a Mil, já que ela não tem poderes, é uma coisa que beira a psicopatia. Então talvez se tem alguém que possa dar alguma coisa além de só repulsa, é o Saimori. Mas ainda assim eu acho que ele cai no mesmo grupo lá de galera que só serve pra causar repulsa, de vilão que só serve pra você odiar. Porque nenhum deles me passa medo, e muito menos qualquer tipo de afeição. Mas eu tenho, agora já falando do futuro da série, eu tenho alguma expectativa que no futuro a coisa mude. Eu tenho uma expectativa que no futuro apareça um grupo que dê mais medo. E eu digo isso porque os Usubas, que são a família da Mil de parte de mãe, tem uma relação com o Imperador e com o Império. Então é natural que o Imperador e que outros membros do governo apareçam e comecem a causar um problema aí. Eu já tenho algumas notícias disso, mas não vou dar spoiler, né, pra não estragar a experiência de vocês. Mas assim, é natural que pareçam inimigos agora um pouco mais interessantes, que dê um pouco mais de medo pelo menos, certo? E aí vai melhorar um pouquinho a situação da obra. Então, sobre os vilões de Watashi, era isso que eu queria falar com vocês. Mas agora eu vou abrir um espaço nesse vídeo para responder algumas perguntas, inclusive sobre o Watashi, que eu vi aqui embaixo nos comentários, certo? A primeira delas, que eu vi duas pessoas perguntando, é sobre aquele tratamento que a Mil dá pro Kudo, que ela chama ele de Dana-sama. E a pessoa falou alguma coisa sobre tradução e queria saber exatamente o que é esse Dana-sama. De forma bem simples e bem direta, é uma forma respeitosa de se referir ao marido, certo? Dana seria
como se fosse o marido. E o sama é aquelas formas que eles botam sempre um sufixo que eles colocam para dizer um pouco da intimidade, do quanto que você gosta da pessoa, etc. É tipo, você vê kun, chan, dono, e tem o sama. O sama é algo quase como um senhor, alguma coisa de respeito. Então, assim, esse termo seria, no português, algo como digníssimo esposo. Ah, mas ninguém usa isso no português. Não, ninguém fala, oh, meu digníssimo esposo. Mas, no japonês, o significado talvez mais próximo seja esse. Então, assim, resumindo, é uma forma de respeitosa e carinhosa de tratar o marido. E uma segunda coisa que todo mundo tá falando é que a Netflix está de sacanagem porque lança um episódio por semana. Galera, a Netflix não está fazendo o anime, e é por isso que ele é bom, inclusive. Porque assim, a Netflix ela apenas está reproduzindo, ou talvez esteja bancando, eu não sei direito se ela está financiando alguma coisa, etc. Mas basicamente ela comprou os direitos de passar, pelo menos aqui no Ocidente. Então, a velocidade de lançamento é a velocidade do Japão, de quem produz. E lá, todo anime lança um por semana, certo? Então é o padrão. Anime, seja na Netflix, seja onde for, a menos que seja uma obra deles, criado por eles, vai sair assim, certo? Então é bom que vocês saibam disso também. E uma última coisa muito importante que eu quero falar com vocês é o seguinte. Galera, tem muita gente vindo aqui pro canal, gente nova, por causa de Watashi, e eu preciso saber, conhecer melhor vocês que estão assistindo esse vídeo. E eu quero realmente conhecer melhor vocês, então eu gostaria muito de saber algumas coisas, que vocês colocassem aqui nos comentários algumas coisinhas. Por exemplo, você costuma assistir anime com frequência? Sim ou não? Talvez esse seja o primeiro seu, talvez já veja vários. Deixa aqui pra eu saber. E também fala quais são os seus animes favoritos, me fala isso. Quais animes nessa temporada que você está assistindo, além de Watashi, óbvio. E também quais animes você gostaria de assistir na próxima temporada, ou que você vai assistir na próxima temporada. E eu peço isso pra vocês, porque se eu conhecer melhor meu público, que são vocês, eu posso trazer vídeos direcionados ao seu gosto. Então é muito importante pra mim, e pro canal e pra vocês, que eu saiba exatamente com qual público eu tô lidando, beleza? E também, se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, porque tudo isso ajuda demais. Eu conto demais com a ajuda de todos e até a próxima!